nação geográfica, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal que conecta você à geografia e aos conhecimentos do dia a dia. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a Black Friday, esse evento que acontece todo mês de novembro, principalmente na última semana, que traz inúmeras promoções, seja no setor de comércio, seja no setor de serviços, enfim, que está presente na nossa vida há mais de 15 anos. Então vem comigo e roda a vinheta. Mas antes disso, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva também no nosso TikTok, Nação Geográfica, e se quiser também me siga lá no Instagram, @FelipeFernandes87. Agora sim, roda a vinheta! Isso aí, galera, o tema de hoje é falar um pouquinho sobre a Black Friday, esse evento que acontece no Brasil desde 2009, impulsionado pelo e-commerce, mas que teve origem lá nos Estados Unidos na década de 50, final da década de 50 e início da década de 60, justamente para poder limpar os estoques e dar um gás na economia dos comerciantes das grandes cidades dos Estados Unidos. O Brasil incorporou essa moda e hoje, para onde você vai, tem Black Friday disso, Black Friday daquilo, enfim, você sabe como que chega nesse momento e aí dá aquela hype de promoções. Isso é muito importante justamente para aquecer a economia. Mas qual a relação da Black Friday com a geografia? Então, galera, a conexão entre a Black Friday e a geografia está justamente no setor terciário da economia, que envolve o comércio, o serviço e outras atividades ligadas à comunicação. Então, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre o comércio. No Brasil, a gente hoje tem um mix de varejo físico e varejo virtual, ou seja, as lojas físicas nas cidades, desde as pequenas cidades às grandes cidades, e também o varejo virtual, online, através da internet. Então, quando a gente fala do e-commerce, a gente está falando sobre o varejo no nosso país. Galera, só para vocês terem uma ideia, em 2023, nós tivemos, durante a Black Friday, mais de 10 milhões de produtos que circularam. Nesse período, como vocês podem ver no gráfico, o Brasil teve, em 2022, cerca de 170 bilhões aproximadamente de faturamento com o e-commerce. Um dado muito importante para a gente entender que a forma como o brasileiro está lidando com as atividades comerciais está mudando, dando preferência principalmente ao público mais jovem às compras online. Então é muito difícil você encontrar um jovem, um adulto, na faixa ali até os 50 anos, que não tenha feito uma compra online. Outra questão, galera, só para vocês terem uma ideia, nesse período de novembro que rola a Black Friday, você tem ali aproximadamente 11 bilhões de reais circulando por conta dos produtos que estão sendo comercializados. No quesito emprego, geração de emprego, quando você soma o final de novembro, que é o período da Black Friday, com o mês de dezembro, que é o período do Natal, você tem mais de 450 mil empregos sendo gerados. Alguns deles acabam perpetuando, entrando e continuando para o ano seguinte. Então, esse é um dado estatístico muito interessante. Só para que vocês possam ter uma ideia, o comércio virtual cresceu tanto no Brasil que esse gráfico que aparece para vocês é a tendência de como que o e-commerce acaba ganhando muito espaço. Além disso, por conta da pandemia, um outro conceito muito importante tem ganhado espaço, se chama marketplaces. O que são os marketplaces? São espaços como se fossem hospedagens que pequenas lojas elas encontram nessas grandes plataformas para poder potencializar as suas vendas. Então, a Amazon, a Shopee, a Shein, a AliExpress, Mercado Livre, são vários marketplaces, Magalu, entre outros. Detalhe, nenhuma delas me patrocina, mas se quiser me patrocinar, estamos aí, fecha parênteses. Então, esses marketplaces são lugares importantes para que você consiga unir o comprador ao produtor, ou seja, aquele que vende, aquele que compra. Beleza, professor? Até aqui, o que isso tem a ver com a geografia? Só para que a gente possa avançar, tem um outro dado muito importante para a gente entender essa lógica do mundo virtual. 2 milhões de lojas online existem no Brasil hoje, impulsionados também com a presença das redes sociais que oferecem mecanismos de ajuda e suporte para que você possa colocar o produto à venda.
Só para vocês terem uma ideia, em 2023, as lojas online cresceram cerca de 13%, enquanto as vendas nas lojas físicas caíram 4% se comparado ao ano anterior. Resumindo, em 2023, as lojas virtuais cresceram 13% e as lojas físicas caíram 4%. Então tem uma mudança no perfil de consumo do brasileiro, principalmente na idade jovem e adulta. Até aí, beleza? Até aí, tranquilo? Mas qual é o grande desafio que hoje existe no Brasil? É justamente a sua extensão geográfica. Por quê? O Brasil é um dos maiores países do mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo. E outra informação muito importante, nós temos mais de 8 milhões e meio de quilômetros de extensão da sua área. Isso significa dizer que você fazer com que a logística dos produtos circulem acaba sendo muito mais difícil, tanto na produção de matéria-prima, quanto o produto final chegar até o consumidor. Então, o primeiro desafio que a gente tem quando a gente pensa na perspectiva do e-commerce ou até mesmo dos produtos que chegam nas lojas físicas é justamente a questão da extensão territorial. Beleza? Então, aqui já tem uma informação importante. A dificuldade da extensão territorial, um fator geográfico. Segundo fator importante, a questão do setor econômico do terciário. O terciário ele tem uma ligação muito forte com o setor secundário, principalmente no processo de desenvolvimento urbano industrial do nosso país, que tem a ver com o terceiro fator, que é o que eu vou falar agora, que é a questão da logística no Brasil. No Brasil, a circulação de produtos se dá principalmente pela sua matriz de transportes terrestres. Até o iniciozinho ali do século XX, nós tínhamos o transporte ferroviário com a sua principal forma de circulação. Porém, com o crescimento urbano industrial, houve um incentivo para a entrada do transporte rodoviário, impulsionado principalmente por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que vocês provavelmente vão encontrar nas aulas de História. Assim, a gente tem uma mudança no perfil do transporte no Brasil, valorizando o transporte rodoviário. O Brasil adotou uma política rodoviarista como crescimento da infraestrutura do nosso país. Galera, agora um bizu. Repare um detalhe muito importante. Quando eu falo de Getúlio Vargas, quando eu falo de Juscelino Kubitschek, eu estou falando de pelo menos 70, 80 anos atrás. Muitas rodovias, muitas estradas que começaram a conectar o território brasileiro permanecem com a mesma estrutura de 70 anos atrás. Será que aí já não entra desafios para a circulação de produtos no Brasil? Com certeza. E aí o transporte rodoviário ele traz um desafio, a nossa dependência do uso dos caminhões. E daqui a pouco eu vou falar um detalhe muito importante. Mas eu quero lembrar para você que viveu o ano de 2018, ou se era muito pequeno, eu vou contar para vocês um detalhe. Lá em 2018, nós tivemos uma greve dos caminhoneiros, reivindicando as suas pautas com toda a legitimidade que uma greve tem. Porém, por conta da sua importância, o Brasil praticamente parou. Falando a verdade, o Brasil parou durante uma semana até que as reivindicações dos caminhoneiros fossem parcialmente atendidas pelo governo. Então, galera, aqui vem uma dica muito importante. Nós somos dependentes do transporte rodoviário. A nossa vida funciona para a gente ter alimento na nossa mesa, para a gente ter um produto na loja, para que a gente possa ter o combustível para se deslocar até o trabalho, até a escola e etc., por meio dos caminhões. Os caminhoneiros fizeram greve, o Brasil praticamente parou. Voltando agora nessa época, quais são os desafios, então, que a gente encontra em relação ao transporte rodoviário? Em primeiro lugar, nós temos o quê? Rodovias com péssimas condições de uso. Então, o que acontece? Os veículos eles acabam tendo desafio pela péssima condição de conservação das estradas. Isso acaba aumentando o custo de manutenção dos caminhões e que esse valor, obviamente, vai ser repassado até o produto final, com certeza, porque o valor do frete ele está relacionado também ao custo que o caminhoneiro vai ter no seu deslocamento. Em função disso,
abriu a possibilidade já há muitos anos no Brasil das privatizações das rodovias. Então, quando você passa por uma rodovia que tem lá a sua praça de pedágio, ali é um processo de privatização de circulação do produto, o que volta a um outro fator, o encarecimento da circulação de produtos no nosso país por conta do valor do frete. Esse é o desafio. O nosso transporte rodoviário ele é custoso, porque além dos pedágios, além do desgaste dos veículos, a gente tem o preço dos combustíveis. Não vou aqui entrar em detalhes sobre as fontes de energia no Brasil, mas nós sabemos que hoje o uso do diesel e de outros componentes à base do petróleo é o que fornece a demanda de combustíveis no nosso país para os caminhoneiros e outros automóveis no geral. Então, isso acaba sendo o quê? Aumentando o valor. Então, quando você olha aquela promoção lá da Black Friday que tem frete grátis, aproveite. Por quê? Porque o custo de deslocamento é muito caro. Isso a gente está falando da perspectiva econômica. Na perspectiva ambiental, o uso dos transportes rodoviários à base de energia derivada do petróleo causa poluição do ar, ou seja, a gente tem um impacto ambiental significativo na queima do carbono. Então aqui é o segundo fator que envolve uma desvantagem do transporte rodoviário. E o terceiro fator é um fator social. Quando a gente pensa no transporte rodoviário, quando a gente pensa no transporte nas cidades, seja em ônibus, carros ou até mesmo falando de caminhões, ele não é um transporte de massa, ele valoriza o transporte individual. Ué, professor, e o ônibus? Aqui vai um bizu, principalmente se você for fazer vestibular. Ônibus não é transporte de massa, é transporte coletivo. Transporte de massa em grandes cidades é o metrô. Fica a dica, pega a visão. Ah, professor, o senhor só vai falar mal agora do transporte rodoviário? Como que esses caminhoneiros sobrevivem? Galera, o transporte rodoviário também tem suas vantagens. Primeiro, ele é totalmente flexível. Ele faz o que? O caminho, o percurso completo. Então, se a gente pensar na rota de circulação, desde a matéria-prima até o produto final, chegando ao consumidor, ele vai de porta a porta. Então, o intermediário nessa relação, as empresas de transportadoras, ela exerce uma função fundamental. Outra questão, o transporte rodoviário facilmente se integra a outros transportes, fazendo o quê? A integração dos multimodais, por exemplo, com os portos, com as ferrovias e por aí vai. Então aqui vai um segundo fator muito importante, que é o fator dos transportes. Uma outra questão muito importante, ele é muito mais acessível em quase todo o espaço geográfico brasileiro, porque quase todo o território brasileiro tem suas rodovias, precárias ou não, a gente tem as rodovias que levam os produtos de uma cidade a outra de uma maneira muito mais fácil. Além disso, galera, como que a gente poderia ter uma alternativa para tentar não sufocar o transporte rodoviário no Brasil? Quando a gente pensa na perspectiva do setor terciário, na circulação de produtos, a melhor alternativa seria o transporte ferroviário. Por quê? Porque você conseguiria levar uma grande quantidade de produtos. Além disso, o impacto ambiental seria menor e o custo, do combustível nessa circulação também seria menor. Essas seriam algumas vantagens do transporte ferroviário. Em contrapartida, ela não tem a mesma flexibilidade do transporte rodoviário, ou seja, as rotas deveriam ser pré-definidas e, consequentemente, esse transporte de carga teria que ser algo muito específico e, automaticamente, se no Brasil não investir em ferrovias de uma maneira mais intensa, ou seja, que seja mais conectada às demandas do território, com certeza ela não atenderia às necessidades reais. Então, aqui nós temos um desafio, entender a lógica do transporte rodoviário e a lógica do transporte ferroviário. Beleza, galera? Então, o que essa aula de hoje falou? Que a Black Friday está chegando, que o varejo ele acaba sendo muito importante, que o e-commerce ganhou um destaque significativo e que o principal problema relacionado ao e-commerce é justamente a circulação de produtos no nosso Brasil. E aí a gente falou um pouquinho sobre a logística de transporte. Beleza, galera? Então, mais uma vez, eu agradeço a você que assistiu esse vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de fazer o seu comentário,
Coloca aí no comentário o que você pretende comprar nessa Black Friday. Nada? Alguma coisa? Fale com a gente. E outra coisa, preste muita atenção nos preços para que você não caia na nossa Black Friday ou na nossa Black Fraud. Beleza, galera? Aquele abraço e até a próxima. Valeu!